Ele foi o mais odiado e temido de todos os aviões inimigos pelas orgulhosas divisões Panzer. Seu legado atravessou décadas e inspirou aviões que voam até hoje nas mais poderosas forças aéreas do planeta. Ele criou uma categoria própria de aeronave. Ele foi uma arma decisiva para salvar uma nação. E além de tudo isso, um aviãozaço, uma máquina incrível. De quem eu tô falando? Vem comigo! Oi pessoal, eu sou o Cláudio Lucchesi e você está aqui comigo e com o Kowalski no Documento Revista Asas. As histórias da história, com o apoio dos nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas e o Hangar 33, o nosso jeito de vestir aviação. Nós queremos trazer um conteúdo de qualidade aqui no YouTube, mas precisamos do seu apoio. Esse apoio é você se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo. E se quiser, divulga, convida para os seus amigos também para virem aqui pra gente, beleza? Olha só, e fica de olho no nosso Instagram, porque vai rolar uma promoção com esse vídeo. A Segunda Guerra mal tinha explodido com a invasão alemã da Polônia em 1º de setembro de 1939, né? Quando em dezembro daquele ano, a Força Aérea Soviética colocou em serviço um novo avião de ataque tático, o Sukhoi Su-2, da mesma categoria do Fire Battle britânico, né? E do Kawasaki Ki-32 japonês. Mas, ao mesmo tempo em que ele chegava às unidades, os próprios analistas soviéticos, militares, né, já percebiam as fraquezas perigosas do Su-2. Notadamente, a proteção bastante fraca de blindagem contra a artilharia antiaérea, já que era um avião de ataque tático, e também contra os caças inimigos. Assim, enquanto se preparava a produção em série do Su-2, um jovem e muito promissor projetista russo de 44 anos na época, Sergei Ilyushin, já tinha com sua equipe a missão de criar um sucessor, um substituto ao Sukhoi, e muito mais poderoso. Ilyushin partiu da ideia de que o avião ia ficar muito exposto ao fogo inimigo de terra, além de ser atacado pelos caças inimigos. E assim, tinha que ser muito robusto e ter uma enorme capacidade de resistir aos danos de combate, tá? Tudo isso era fundamental para que ele cumprisse a sua missão. E todo o projeto, então, passou a ser montado em cima disso. Com a designação de programa de TSKB-55, o novo avião tinha uma aerodinâmica bastante avançada para a época, com uma estrutura de aço, de blindagem de alta tensão, desenvolvido especialmente, e que não só dava robustez e resistência, mas também facilitava a produção, usando novas técnicas que tinham sido desenvolvidas, tá? Além disso, Ilyushin concebeu uma espécie de caixa de blindagem, tá? Ou uma banheira de blindagem, muito forte, colocando dentro dela todas as partes vitais da aeronave: motor, cockpit, tanques de combustível e sistemas de óleo. Essa caixa blindada era de folhas de aço estampado, com espessuras que iam de 4 a 8 milímetros. Outra novidade de proteção foi a adoção de um vidro blindado, o K4, no para-brisas, com 65 milímetros de espessura, tá? 6,5 centímetros, cara, um negócio assim. Não é nenhum exagero dizer que até então nenhum outro avião no mundo tinha sido projetado com tanto cuidado para a questão de sobrevivência,
e resistência aos danos de combate. Só a blindagem do novo avião pesava 990 quilos, quase 1 tonelada só de blindagem, tá? Bom, para o avião, tá, que devia ser um monomotor, ter a performance desejada, apesar de todo esse peso, a equipe selecionou um dos mais potentes motores disponíveis na União Soviética, o AM-35 de Mikulin, capaz de 1.200 HP. Mas o turbocharger do AM-35 era muito propenso a falhas. E aí, como a principal função do novo avião, né, era voar em baixa altitude, né, e a principal função do turbocharger era exatamente gerar mais potência a grande altitude, tá? Tudo foi resolvido de uma forma muito prática. Retirou-se o turbocharger. Mas Ilyushin ainda não estava satisfeito e pediu ao Mikulin uma versão com mais potência do AM-35. E o resultado foi o motor AM-38 de 1.600 HP, que foi o adotado no projeto. Outra ideia foi fazer o trem de pouso principal se recolher em compartimentos aerodinâmicos especiais na asa, com as rodas ficando semi-expostas, o que garantia um melhor pouso de emergência e danos mínimos, mesmo com o trem de pouso recolhido, mesmo que não se conseguisse estender o trem de pouso, tá? Essa ideia, aliás, foi tão bem sacada que 30 anos depois, quando a equipe da Fairchild Republic foi projetar o A-10, adotou exatamente o mesmo conceito de trem de pouso. Olha aí na foto. Enfim, em 2 de outubro de 1939, com o piloto de testes Vladimir Koknak, o TS-KB-55 fez o seu primeiro voo. Com algumas pequenas modificações, o avião satisfez todo o requerimento oficial e foi aceito para serviço no início de 1941, ganhando uma designação que se tornaria lendária: IL-2. Você já sabia que eu estava falando dele, né? Bom, era o primeiro avião de ataque realmente blindado de todo o mundo. O primeiro exemplar de produção voou em 10 de março de 1941, na fábrica em Voronezh. Ao todo, anota aí, viriam a ser construídos 35.952 IL-2, fazendo dele o mais produzido avião de ataque de toda a história. Mas, tem sempre um mas. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em 22 de junho de 1941, só 18 IL-2 tinham chegado nas unidades operacionais no oeste da União Soviética. E nenhum tomou parte nos combates nas primeiras 24 horas. Mas assim que começaram a fazer missões, os seus pilotos logo passaram a apreciar o seu grande poder de fogo e a sua enorme resistência. E o IL-2 passou a ser conhecido por um nome que de fato era sua missão: Shturmovik, a palavra russa para tropa de assalto ou de ataque. O Su-2 já se provara incapaz de sobreviver aos caças da Luftwaffe e a artilharia antiaérea inimiga. Além disso, era pouco efetivo contra as poderosas forças blindadas que lideravam o avanço inimigo, as divisões Panzer. Ao contrário, o IL-2 conseguia sobreviver e ainda seus canhões de 20mm, foguetes não guiados e bombas anti-blindagem conseguiam colocar fora de combate o mais poderoso dos Panzer. Tá? Esses canhões, inclusive, logo em gerações novas do avião, passaram a ser de 23mm. Mas não adianta ter um excelente avião se você não consegue produzir. Quando os alemães chegaram nas portas de Moscou, no final de 1941, só havia pouco mais de uns 70 IL-2 nas unidades de combate, o que é praticamente nada. A fábrica número 18, aquela em Voronezh, que produziu o IL-2, teve que ser evacuada para Kuibyshev, para não ser capturada pelos alemães.
E no novo endereço ainda não tinha engatado, né, um ritmo full de produção. Em Kuibyshev havia também uma outra fábrica, a número 1, que vinha fazendo caças MiG-3 e teve ordem de mudar a produção para o IL-2. Mas mesmo assim, com a ordem, ainda continuava fazendo MiG-3. Talvez porque, né, aquele trabalheira de mudar a linha de produção. Eu estou contando isso porque esse episódio é crítico para se entender o quanto o IL-2 já era importante para o Exército Vermelho. O próprio ditador soviético, Joseph Stalin, ficou sabendo de tudo isso. Ele acompanhava os números de produção do IL-2 e enviou o seguinte telegrama aos diretores dessas fábricas. Joga o texto aí na tela, vamos ler junto. Vocês estão desapontando o seu país e o Exército Vermelho. Até o momento, vocês não acharam conveniente produzir o IL-2. O IL-2 é hoje tão essencial ao nosso Exército Vermelho quanto o ar e o pão. Nós precisamos de IL-2, não dos MiG. Eu peço-lhes para não abusarem da paciência de nosso governo e a produzirem mais IL-2. Que isso seja um último aviso a vocês dois. Cara, pensa em receber um telegrama desses, do Stalin, tá? A produção do IL-2 cresceu muito, depois desse incentivo, né? Nas duas fábricas em Kuibyshev. E já no início de 1942, uma terceira fábrica, essa em Moscou, também estava produzindo o avião. Mas não era só produzir, tá? O IL-2 tinha uma falha que tinha que ser retificada. No projeto inicial, o Ilyushin tinha feito um avião de 2 lugares, com o segundo tripulante, que era um artilheiro de autoproteção com uma arma voltada a ré. Mas o lance de reduzir peso e considerações da própria Força Aérea levaram a equipe a cortar esse tripulante e a sua arma de defesa, tá? Nos combates com a experiente força de caças da Luftwaffe, porém, isso se mostrou um enorme erro. O artilheiro foi reestabelecido com a sua arma, e essa versão IL-2M entrou em ação em setembro de 1942. Mas a mudança, né, feita sob pressão das autoridades e do governo de Stalin, né, a gente sabe o que significava isso, tinha alterado o centro de gravidade, deixando o Sturmovik ruim de pilotar. Mas Ilyushin interveio, compensando o centro de gravidade com um enflechamento de 5 graus nos bordos de ataque das seções externas das asas. O resultado foi a versão definitiva, esse menino aqui, tá? O IL-2M3, que entrou em combate no segundo semestre de 1943. O armamento se tornou também mais efetivo, e o novo motor, o AN-38F, dava 1.700 HP, permitindo uma velocidade máxima de 420, 430 km por hora. E os alemães, como encaravam esse bichinho aqui? Bom, sem erro, podemos dizer que nenhum outro avião soviético foi uma surpresa mais desagradável que o IL-2. Uma aeronave totalmente desconhecida da inteligência militar alemã até aparecer em combate. E mesmo os maiores ases da Luftwaffe o consideravam o mais difícil de ser abatido de todos os aviões soviéticos. O armamento padrão do IL-2 era de 2 canhões de 23 mm, 2 metralhadoras de 7,62 mm e uma metralhadora móvel, aquela ré, de 12,7 mm. A carga bélica máxima era de até 800 kg, mas o normal era 400 kg na missão, de bombas e até 8 foguetes não guiados. E foram produzidos alguns a partir de 1943 com os canhões de 23 mm substituídos por armas de 37 mm, capazes de colocar fora de ação até um tanque Tiger, atacado por trás. Uma das táticas mais usadas era a aproximação numa altitude de 1.000 a 1.500 metros e o ataque num mergulho suave, seguido da recuperação numa curva ascendente. Mas não eram raros ataques com um grupo de IL-2 varrendo o campo a uns 12 metros de altitude.
É isso, 12 metros de altitude. Já nas ações antinavio, ele também era muito bom com o armamento dele em ações contra pequenas embarcações, né, até contra torpedeiros. O padrão era o voo a apenas 30 metros das ondas a 400 km por hora, lançando as bombas de modo que essas ricocheteavam na água, igual pedrinha no lago, né, antes de atingir a embarcação inimiga. Pois é, os tripulantes dos IL-2 também tinham de ter, né, eles também tinham que ser de aço, igual o avião. Claro que as perdas foram pesadas. 12.400 Sturmovik, pouco mais de um terço da produção total, foram perdidos por ação direta do inimigo. Pouco mais de 10.000 outros foram perdidos por outras razões em combate. Mas muitas dessas perdas foram daqueles monoplace. A grande parte das perdas totais foi no período de 1941 ao final de 1942, quando a supremacia da Luftwaffe no ar era quase que totalmente absoluta. Apesar dessas perdas, as unidades de Sturmovik tinham o respeito do inimigo. Inclusive, como eu falei, dos maiores ases, Walter Kuprinski, que declarou, entre aspas, vamos abrir as aspas, o IL-2 era um avião muito eficiente para ataque ao solo, e seus pilotos tinham uma coragem notável. Fecha aspas. Olha só, de um AIS da Luftwaffe, tá? Pelo seu lado, o maior AIS dos Sturmovik, na missão deste, foi o capitão Alexandre Nikolaevich Yefimov, que destruiu 126 tanques, 193 peças de artilharia, 43 canhões antiaéreos, 30 locomotivas, 85 aviões no solo e ainda teve 2 vitórias em combate aéreo, um Bf-109 e um Bf-110, mais 5 vitórias compartilhadas. É mole? É! Não houve uma única grande batalha no Front Leste a partir da defesa de Moscou em dezembro de 1941, aonde os Sturmovik não tenham atuado e se revelado preciosos ao Exército Vermelho. Na decisiva Batalha de Kursk, em julho de 1943, no primeiro dia, numa ação de 20 minutos, eles destruíram 70 tanques inimigos. A larga utilização dos IL-2 também repercutiu no incremento contínuo do seu arsenal de armas. Entre essas estavam as pequenas bombas PTAB, capazes de penetrar blindagens de até 70 mm, e das quais 192 podiam ser carregadas numa única aeronave, que quando as lançava criava um tapete de 70 metros de comprimento por 15 de largura, dentro do qual nenhum tanque tinha qualquer chance de sobrevivência. Pouco antes do fim da guerra, surgiu um modelo profundamente modificado e melhorado, o IL-10, que voou em 18 de abril de 1944 e entrou em produção no início de 1945, chegando a participar da ofensiva final contra Berlim, tá? E eu falei que o IL-10... Errou! Né? IL-10, olha só. Tava falando dele. E eu falei que o A-10 tomou emprestada a solução do trem de pouso do IL-2, não foi? Bom, na verdade, a equipe que criou o A-10 nos Estados Unidos estudou profundamente todo o conceito e o projeto do IL-2, inclusive aquela caixa, aquela banheira blindada que virou uma banheira de titânio de proteção no A-10. Pois é, coisa assim ninguém comenta, ninguém te conta, mas nós contamos para você aqui no canal. Infelizmente, bem poucos desses IL-2 sobreviveram preservados. Hoje são 14 ao todo no mundo, sendo 7 na Rússia e outros da Bulgária, República Tcheca, Hungria, Noruega, Polônia, Sérvia e Estados Unidos. Tem ainda outros 4 sendo restaurados ou estocados para restauro, todos para exibição estática. Mas, graças ao russo incrível Boris Ozetinsky, hoje um dos melhores restauradores de aeronaves do mundo, a maioria para voo. Nós temos 2 IL-2 voando, cara. Eu tenho a honra de ser amigo do Boris. Olha nós aí na foto. E acompanho o seu trabalho fantástico, absolutamente único. O primeiro desses Sturmovik, ele e a sua equipe começaram a trabalhar em 2005, tendo por base 4 IL-2 encontrados em diferentes estados entre 1991 e 2004. E em 27 de setembro de 2011,
um Sturmovik voltou a voar. Depois de ser exibido em voo no Salão Aeroespacial de Moscou, eu tava lá, eu vi! Esse aparelho foi entregue à Flying Heritage Collection, do norte-americano Paul Allen, com sede em Everett, nos Estados Unidos. Mas como a própria mãe Rússia podia não ter o seu Sturmovik voando? Bom, o restauro para voo do primeiro IL-2 tinha sido encomendado pelo próprio Allen desde o início. Mas para o segundo a história foi outra. Utilizando 2 IL-2 encontrados no norte da Rússia em 2012, Boris começou o trabalho de completar o segundo Sturmovik de voo naquele mesmo ano, assim que as aeronaves foram levadas para sua empresa, a Avia Restoration, em Novosibirsk, no coração da Sibéria. E esse avião fez o seu primeiro voo em 15 de julho de 2017. Hoje, ele se apresenta nos céus russos, pertencendo à Fundação Asas da Vitória, e a um dos cofundadores dela, o Vadim Zarodozhny. Nesses 2 IL-2 que voam hoje, dada a inexistência de motores AM-38F originais de 1700 HP e a dificuldade, que seria a manutenção deles, para não falar na segurança de voo, a motorização foi alterada para o Allison V1710 de 1500 HP, cuja potência e performance são similares, além da compatibilidade de dimensões, que permitiu que nada fosse alterado na estrutura dos IL-2 como o original. Poucos aviões criam legendas eternas, e esse rapaz é um deles. O IL-2 foi, sem dúvida, um desses. Depois dele, a palavra russa Sturmovik foi incorporada ao vocabulário aeronáutico mundial, sinônimo de aeronave robusta, de enorme poder de fogo e, acima de tudo, destruidora de tanques. E você conheceu tudo dessa lenda dos céus aqui com a gente, comigo e com o Kowalski. Não deixa de dar a sua curtida, olha lá no Instagram sobre a nossa promoção, se inscrever e fazer seus comentários e sugestões. E também passa na nossa loja, tem edição nova da Asas, que você pode comprar direto da editora e receber no conforto e segurança da sua casa. E não deixe de olhar também a loja online da Hangar 33, cara? Pô! Abraço e até a próxima!